Você gosta de Super Choque? E qual é o episódio que você mais gosta? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou falar sobre 5 melhores episódios de Super Choque. Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Super Choque é um dos maiores desenhos que marcou a infância de muitos. Para quem não conhece, é um desenho que conta a história do personagem principal, Virgil Hawkins, um adolescente que estava na explosão do gás da cidade de Dakota, onde ele vira um transformado com poderes de eletricidade e se titula como Super Choque, Static Shock em inglês, onde ele passar na hora do almoço no Bom Dia e Companhia no SBT. Eu já assisti Super Choque várias vezes e nesse vídeo eu vou falar sobre 5 episódios que eu gostei e se você conhece também vai gostar. E não importa quantas vezes a gente assiste, nunca enjoa. Então, sem enrolação, nesse vídeo eu vou falar sobre os 5 melhores episódios de Super Choque. Número 1, Guia. O episódio começa quando Super Choque estava patrulhando, quando o Rich chama ele no QG para mostrar uma coisa para ele. E quando ele chega, ele se assusta com a mochila, uma inteligência artificial que o Rich desenvolveu de Jepscape, uma bomba de cordas metálicas que prende transformados e acaba capturando o Virgil. O rádio toca e Virgil sai para ver o que está acontecendo. Enquanto isso, Pé Grande, Telo e Chip foram tirar Eva da cadeia. Super Choque chega e eles começam a atacar. Quase machuca policiais. Super Choque começa a contar piadas e se distrai. Então Telo bate nele e joga ele no lixo. Aí eles correm, Chip derruba um poste para impedir a polícia e depois eles se separam e Eva entra no beco e ele bate no patinete. Então ele começa a lembrar de Witch. Witch tenta correr, mas não consegue. Então Eva quase consegue pegar Foley, mas Super Choque aparece e impede. Então ele foge para o esgoto. Então Virgil vai atrás dele, mas não consegue. E depois faz uma piada com o esgoto. Mais tarde, Virgil está preocupado com o Witch, mas ele fala que vai ficar tudo bem. Enquanto isso, Eva bola um plano para espionar Foley, para saber se ele conhece o Super Choque. No outro dia, Telo estava voando sobre o colégio Dakota. Enquanto isso, o professor estava explicando sobre um cálculo bem difícil. Witch se distrai, aí então chama a atenção do professor. Então ele tem que responder a questão. E ele acerta. A sala fica surpresa, então ele fica com vergonha. Mais tarde, ele mostra o patins foguete para Virgil, mas sai fora de controle. Virgil consegue parar e depois começa a questionar o Witch, porque está tão estranho, com tanta inteligência, e depois o Witch de cair na real começa a ficar nervoso. Então Virgil fala para ele que ele pode ser um transformado, explica algumas teorias. Enquanto isso, Telo está gravando os dois e mostra para Eva. Então eles querem descobrir se Virgil é o Super Choque. Enquanto isso, Daisy fala para Virgil que o Rich está triste. Então Virgil tenta animar o Rich, mas é surpreendido por Telo e Eva, que leva Virgil. Então o Rich rastreia eles e pega seu equipamento. Então ele vai salvar Virgil voando e acaba acertando Telo. E depois de conversar com o Virgil, que está sendo vigiado, depois ele derrota o Pé Grande, Chip, e manda a mochila fazer replay das imagens para passar que Virgil não é um Super Choque. Então Witch solta Virgil, então eles derrotam os vilões. E no final, Virgil coloca o nome de Witch de super-herói de Guia. E como eu gostei desse episódio, é que o Witch ganha uma grande inteligência e que Super Choque não vai lutar mais sozinho. Isso é muito bom. Então se você gostou desse episódio, deixa um like aí. Número 2. Super Choque na África. O episódio começa quando Virgil e sua família estão em um avião indo para Gana, na África. Então depois de chegar
eles vão participar do guia turístico para conhecer o lugar. Mais tarde o pai de Virgil está dormindo. Então Virgil sai de fininho para passear. Então ele liga para o Rich e fala que está muito feliz porque o lugar é bom e ele não é destratado. Então pula de alegria e no outro dia ele e sua família vão para um trem e tem um homem todo coberto observando. Então mais tarde eles conhecem o doutor. Enquanto isso apresenta-se e de repente aparece um leopardo que quer a maleta do doutor. Então de repente ele é golpeado por um homem coberto, que na verdade é um herói africano, Anansi, que deixa o Virgil empolgado e feliz. Então a Nancy fala o nome do leopardo, que é Ossebo. Então eles lutam e a Nancy mostra o seu poder, que não é imobilização, e sim ilusão. E depois de humilhar o leopardo, ele fica com raiva e manda um dos seus capangas destruir o trem. Então a Nancy vai tentar impedir isso. Então Ossebo briga com Virgil e sua família para pegar a maleta. Então ele consegue, mas Virgil coloca um rastreador nele. Então ele foge de helicóptero. Enquanto isso, a Nancy Virgil impede o trem de cair no abismo. Então depois a Nancy se despede e mais tarde Virgil fala com o Rich que não tem muito tempo com seu rastreador, mas pela sua sorte ele acha o doutor. Então o doutor conta tudo para Virgil, que achou um palácio. Então de repente a Nancy aparece e Virgil conta a verdade para ele. Então depois a Nancy usa sua ilusão para sua família não desconfiar. Então depois os dois saem atrás de Ossebo. Mais tarde eles são atingidos com uma dinamite, mas sobrevivem. Então derrota os capangas um por um e depois é a vez de Ossebo. Ele ameaça explodir Super Choque, mas Virgil impede, mas ele ruma uma arma e mais não consegue acertar. Então ele pensa que encurralou a Nancy e se joga, pois a Nancy tem o poder de grudar e ele caiu no final. Então no final, Virgil fala que a Nancy é um exemplo e a Nancy fala que ele também é um orgulho. Então eles se despedem e acaba o episódio. Número 3. De volta ao passado. A história se passa quando Virgil está no asilo de Dakota, contando a história de um super-herói de quadrinhos, Soul Power, um herói que tem poder de eletricidade, com a animação do Sr. Brent, falando que seu tempo era melhor e discutindo com outro idoso chamado Dennis. Virgil quer fugir do asilo, mas Cheryl não deixa. Mas de repente no jornal, Virgil vê que a cidade está sendo atacada por robôs. Então sai correndo, mas esbarra com o Sr. Brent e ele também vê no jornal. Enquanto Virgil está vestindo sua roupa, no andar de cima, o Sr. Brent aparece e chama ele de Super Choque, porque ele já sabia, porque ele pode sentir sua eletricidade. E desde que ele conheceu o Virgil, porque ele é Soul Power. Então eles vão juntos para esses robôs. Soul Power conta a história dele e como ele ganhou os poderes. E contra o seu arqui-inimigo, Doutor Ameaça. Então eles vão até os robôs. Super Choque apanha, porque os robôs não podem ser derrotados por alguém que usa eletricidade. Então eles tentam outra coisa, mas é capturado. Então, para salvar Virgil, ele grita Soul Power e derrota o robô. A ameaça aparece na tela e está mais jovem. E fala que vai fazer maldade. Então seu robô foge e depois Virgil fica com raiva. Enquanto isso, seu pai está falando de Soul Power e está dançando. E de repente alguém bate na porta. Então todos eles vão atender e é o Sr. Brent. Então ele sai com Virgil para a caverna da energia. Virgil pega o amplificador e depois o carro do Soul Móvel. Então eles vão na empresa de satélites. Então eles encontram um lugar que está com o clima estranho. Então eles vão atrás do Doutor Ameaça. E então o seu laboratório. Então eles são capturados e sua energia foram sugadas.
mas Vando usa o amplificador para parar a máquina, então ele consegue desligar, mas Soul Power já está sem energia, então sem esperança, mas chega o Sr. Hollis e aparece e fala que vai ajudar. Então ele revela que é Sparks. Então para recarregar, eles gritam Soul Power. Então eles vão direto para o asilo de Dakota. Explode a parede abaixo do asilo. Super Choque Spark destrói os robôs. Então Soul Power e ameaça colide os raios. Soul Power não está conseguindo. Então Super Choque e Sparks empresta o seu poder para Soul Power e vence uma ameaça. Então o disfarce do ameaça é destruído e ele também está velho. E na verdade ele é Dennis. Então no final Soul Power guarda sua roupa e Vando agradece e pede a ele para ensinar ele a dançar os passos de Soul Power. Então eles dançam e acaba o episódio. Número 4. Minha própria liga parte 1. Tudo começa no espaço, na torre, onde Batman está estudando Brainiac, mas de repente aparece uma força cósmica que tira quase toda a energia da torre e também acorda Brainiac e ele invade o computador. Enquanto isso, David não tem energia, Batman sugere pedir ajuda de Super Choque. Enquanto isso, Super Choque e Guia estão lutando contra a Manf, Onyx, o Tatu e o Raio de Fogo, e agora que se uniram, dificultando para os heróis. Mas de repente, Flash aparece, Mulher Gavião e Batman. Então, facilmente eles derrotam todos eles. Então eles pedem ajuda a Super Choque. Então eles vão para a torre. Então Vando usa para recarregar a torre a foto, mas Lanterna Verde aparece. Então, com a ajuda dele, não precisa mais de Vando, mas de repente aparece um sinal de emergência e toda a liga deixa Vando e o Witch sozinho. E depois, mais tarde, estavam comendo pizza quando Vando vê na tela uma coisa estranha. E acontece que de repente a porta do espaço abre, Vando e o Witch quase cai, mas Super Choque usa seu poder para parar o tempinho à porta. Então eles correm, Guia usa a mochila, então eles conseguem fechar a porta. Então eles vão para uma sala para investigar e descobrem que Brainiac está fazendo tudo isso e fala que vai digitalizar a Terra e coloca o robô para atacá-los, mas Vando dá só um golpe e o robô cai. E ele manda outro maior e eles tentam fugir. Então Guia avisa que para a Liga da Justiça que é uma armadilha. Então a Liga volta e Vando tenta derrubar o robô. Então a Liga chega. Batman fala com o Vando que tem que drenar o núcleo para Brainiac dar curto. Então a Liga está lutando lá fora. Enquanto isso, Vando e o Witch encontram o núcleo. Guia usa a mochila. Então abre e Vando é capturado, mas Witch manda baixar músicas e etc. para travar Brainiac. Então Vando absorve a energia, então derrota ele. Então no final ele se agradece e tira uma foto. Então depois Vando vai para casa e Witch fica para guardar a mochila, mas é surpreendido por Brainiac, que fala que é apenas o começo. Número 5. Minha própria liga, parte 2. Depois de Brainiac pegar o Witch, um dia de manhã, a mãe de Witch acorda, então ele se arruma e vai para a escola, mais Vando. Então, enquanto isso, a liga descobre que Brainiac escapou na mochila de Guia. Então Flash vai atrás dele e dá trabalho para encontrar. Mas ele o encontra e fala que é a mochila. Então eles vão para o posto de gasolina, onde Flash cai na armadilha. Mais tarde Vando vê a bagunça. Então a liga aparece e fala que para Vando que Flash e Witch desapareceram. Então Vando liga para Witch. Então ele fala para Vando e a liga encontrar ele na cirúrgica abandonada. Então eles vão
e entra lá e Vândio liga as luzes. Então Fresh aparece e coloca discos de controle mental em todo mundo, mas o disco de Super Choque não funciona. Então Brainiac se revela para Vândio. Vândio chama Rich. Rich fala controle, mas Brainiac assume o controle de novo e manda a Liga pegar Vândio. Então ele consegue destruir quase todos os discos, mas esquece do Lanterna Verde. Mas a Mulher Gavião o ajuda e finalmente ele destrói todos os discos. John fala que antes de ser controlado, escuta o pensamento de Reed e fala que ele falou controle. E de repente o robô gigante aparece que está digitalizando tudo, até lixo. Então a nave aparece e Lanterna Verde não deixa Vândio entrar, porque acredita que se eles não deterem Brainiac, vão ter que fazer o pior. Então Vândio não vai, mas ele lembra do controle da mochila. Enquanto isso, a Liga tenta entrar no robô de Brainiac. Então Lanterna Verde se arrisca para entrar dentro do olho do robô. Então ele consegue entrar, mas Flash descobre a porta onde Brainiac está, mas é golpeado. Então a Liga chega também, a porta se fecha e os robôs aparecem. Enquanto isso, Vândio encontra o controle, então entra no robô. Enquanto isso, a Liga está lutando contra o robô. Vândio chega para falar como derrotar Brainiac. Então Batman explode a porta. Então eles são capturados por Brainiac e pega o controle. Mas Vândio aperta o botão de desligar. Então eles destroem o robô. Então faz um exame no Rich e na mochila. Então eles se agradecem mais uma vez. Então a Liga diz que quando eles forem mais velhos, vão entrar para a Liga. Então eles vão embora e o Rich e Vândio se cumprimentam. E é o fim. Então se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal aí para me ajudar, porque eu estou começando agora. E eu quero trazer mais vídeos sobre Super Choque, sobre anime, sobre desenho, sobre filmes. Então aperta esse lindo botãozinho e aperta o sininho. Então muito obrigado e até o próximo vídeo. Então valeu, tchau.